a manifestação da mente de Cristo. O nosso versículo inicial se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, nova versão internacional. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Louvado seja Deus. Povo santo, amados de Deus, mais que vencedores, povo abençoado, selados com o Santíssimo Espírito da promessa, povo santo, igreja sem ruga, sem mácula. Meus amados, hoje vamos dar continuidade até ao estudo que iniciamos na semana passada. Na semana passada, nós falamos a respeito da salvação da mente. Ou seja, nós falamos a respeito da renovação da mente, que vem a ser então a salvação dela. Porque ter uma mente salva é ter uma mente renovada pela palavra, renovada pelo Espírito Santo. E nós vimos ali que salvação da mente é uma coisa, obviamente salvação eterna é outra, vida eterna é outra. Então, eu vou reforçar esse entendimento. A vida eterna, ela já foi dada para todos aqueles que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus já concluiu a sua obra. Nós nascemos em um período, em uma era, onde toda a obra de Deus já foi consumada. Jesus já morreu, ressuscitou e ele já trouxe o seu reino. As promessas a respeito da vinda do reino de Deus se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, que culminou com a queda do Templo de Jerusalém. Isso está fartamente registrado na história da humanidade. Então é algo inegável. Tudo que Jesus profetizou em Mateus 24, por exemplo, se cumpriu ali no ano 70. Tá? Então tudo já foi consumado, o reino veio naquela ocasião. Você pode se perguntar, mas irmão Cristiano, a vinda do reino seria junto, claro, com a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, biblicamente, traria o reino. Então, nesse caso, você está dizendo que o reino de Deus já veio e que a segunda vinda de Cristo, portanto, já aconteceu? Sim, é exatamente isso que eu estou afirmando. Tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist sobre escatologia já consumada. Observe, amado, você precisa entender isso. Tá? É fundamental. Como eu costumo dizer, o raciocínio da escatologia consumada, somado ao raciocínio da graça, do evangelho da graça, esses dois raciocínios somados são os selos do verdadeiro evangelho em nossa era. Entende? O que é evangelho? Evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas, boas notícias, né? Então, a boa notícia para a nossa era é o quê? É o raciocínio da graça, é você entender tudo que nos foi dado gratuitamente, né? E você entender também que a escatologia bíblica, as profecias escatológicas, todas elas já se cumpriram. Quando você compreende o raciocínio da graça, quando isso te é revelado, e quando te é revelado também que a escatologia bíblica já se cumpriu, a soma desses pensamentos faz com que você entenda e você tenha de fato o evangelho na sua vida, no seu entendimento. Então, o que é evangelho para a nossa geração? É você entender a graça e você entender que tudo já se cumpriu. Então é importante, amados, esses entendimentos para que você tenha, observe, a mente de Cristo na sua mente. Hoje vamos entender isso. Como eu disse na semana passada, falamos da salvação da mente. A salvação da mente, então, é o renovo. Ou seja, você tem, por exemplo, o ateísmo na sua mente. Ou você vive submetido a raciocínios e filosofias humanas e muitas delas são contrárias ao que Jesus e a palavra ensina. Só que você estava submetido a isso. Ou então você era um religioso de qualquer segmento, principalmente do chamado cristianismo. Seja católico, seja protestante, os chamados evangélicos, né? Não importa a bandeira. Tudo é religião. Tá? Então você que estava na religião, e a maioria dos irmãos que estão em graça, veio do sistema ou católico ou protestante chamado evangélico, a maioria, tá? Mas seja qual for o segmento da religião, ou como eu disse, do ateísmo, ou de filosofias, quaisquer que forem,
Você que está em graça hoje, você teve a sua mente renovada de todo esse conhecimento humano. Entende? Porque religião é mundanismo, assim como o ateísmo é, assim como filosofias humanas são mundanismo. Por quê? Porque elas têm origem no mundo, elas têm origem na carne, elas não são coisas espirituais. O que é espiritual é o Evangelho. Então, quando o Evangelho te é revelado e, consequentemente, o Espírito Santo abre o seu entendimento para você entender que o reino de Deus já veio, você tem uma renovação plena em seu entendimento. Consequentemente, a sua mente é salva. Então veja, vamos lá. Você que é eleito de Deus, você já nasceu salvo do ponto de vista da vida eterna. Ah, irmão Cristiano, mas espera aí, abençoado, não é bem assim não. Porque eu sempre aprendi que eu tinha que aceitar Jesus, que eu tinha que cumprir os mandamentos, participar do cerimonialismo religioso, frequentar o templo ou os templos, né, construídos por mãos humanas que eles chamam de igreja. Né? Então eu sempre entendi isso. Como é que pode eu já ter nascido com a vida eterna se ao ter nascido eu não tinha ainda aceitado Jesus, entre aspas, ou eu ainda não pertencia a nenhuma chamada igreja? Pois é, abençoados, não existe o conceito de aceitar Jesus na Bíblia. Não existe essa história de que você tem que aceitar Jesus, exercer a sua fé em Jesus. Não tem isso na Bíblia. Ah, irmão Cristiano, mas eu já li, está escrito lá que a pessoa é justificada pela fé em Jesus. Não tem isso. No texto em grego é a fé do Senhor Jesus. Percebe? Não tem a sua própria fé em Jesus ou a minha. Nós, por nós mesmos, jamais teríamos fé. A fé é um dom de Deus. O Paulo deixou claro, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não foi o que Paulo falou, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 8? É um dom de Deus. Então a fé que você tem não é a sua fé que você decidiu ter. É a fé do Senhor Jesus. Então, quando a palavra diz a fé em Jesus, ou seja, justificados pela fé em Jesus, isso é em português. Isso é uma tradução até manipulada, eu posso dizer. Porque essa visão de fé em Jesus, sendo a sua própria fé em Jesus, isso corrobora o raciocínio religioso, de que a pessoa é que aceita Jesus. É uma tradução, então, manipulada. Porque, eu repito, o texto em grego não tem fé em Jesus. É justificado pela fé de Jesus. Entende? Ou seja, foi a fé do Senhor Jesus que, como já explicamos, né, foi a fé de Abraão, veio a ser a fé do Senhor Jesus e que é a nossa fé. Entende? Ou seja, toda a iniciativa foi de Deus. Então não é um homem que decide, mas o sistema diz que é, né? Não é um homem que paga preço, não é um homem que faz obras para ter as coisas, não. Então, amado, veja, quando você entende que tudo foi dado gratuitamente e você entende realmente o sentido disso, você compreende o Evangelho e, repito, a sua mente então é salva, é resgatada, é renovada. Quando você entende que a graça, de fato, foi 100% vinda de Deus. A religião quer colocar na mão do homem a graça. Né? Então, alguns segmentos dizem que tudo depende do homem. Outros segmentos dizem que não, Jesus fez a parte dele, você tem que fazer a sua. Enfim, cada um inventa alguma coisa, né? Só que, na verdade, não. Tudo foi feito exclusivamente 100% por Deus. Vou deixar na descrição do vídeo o link de uma playlist nossa recente. Tá? São 3 estudos, é uma trilogia a respeito da graça que foi dada 100% por Deus. Tá? Essa trilogia é maravilhosa. Você vai entender que você é um salvo, uma salva, ou seja, você tem já a vida eterna e já nasceu assim, porque Deus fez a obra. E nós podemos afirmar então que já nascemos 100% salvos, 100% com a vida eterna. Por quê? Porque o Senhor fez totalmente a obra. Porque a obra foi feita 100% por Deus. Ou seja,
Você não dependia de futuramente. Você nasceu, futuramente você teve sorte, sei lá, né? E passou em frente a uma chamada igreja, resolveu entrar, ou então foi convidado e você foi lá e aceitou Jesus. Agora você é um salvo. Não, não existe isso. Você já nasceu salvo, porque Deus fez a obra, 100% a obra foi feita por Ele, e já foi feita 2000 anos atrás. Então, quando eu nasci, já nascemos numa era onde tudo já estava consumado. Entende? Então, a salvação da mente, ela não é salvação eterna. Vamos dizer assim, a salvação da mente é uma segunda salvação, entre aspas, né? Porque a vida eterna foi dada pela graça, 100% pela graça. Então todos os filhos de Deus já têm a vida eterna, não importa. Mas aquela pessoa está na igreja católica. Mas aquela pessoa é ateia. Mas aquela está na Umbanda. Não importa. Não importa. Se ela foi eleita e predestinada por Deus antes da fundação do mundo, ela já tem a vida eterna. O que ela precisa, então, é a segunda salvação, vamos chamar assim, né? Que é a salvação da mente. Tá? Para que ela possa, então, se libertar das amarras do mundo e para que ela possa, então, servir a Deus em espírito e em verdade. Que ela possa realizar as boas obras que Deus predestinou, que Deus preparou de antemão, para que ela possa, então, angariar os seus galardões, ou seja, servir a Deus como nós devemos servir, de acordo com a revelação do Evangelho, de acordo com a direção do Espírito Santo. Então, a importância grandiosa da pregação da graça nos tempos atuais não é para trazer a vida eterna para alguém. Não, repito, isso todos os filhos de Deus já têm. A pregação do Evangelho em nossos tempos é para trazer a manifestação da mente de Cristo. Ou seja, para que os filhos de Deus, que já têm a vida eterna, possam também pensar como Cristo pensa. Olha que privilégio, hein? Você imagina, amado, você ter a mente de Cristo ativada, né? Como costumamos dizer aqui, em sua mente, é o quê? É você pensar como Cristo pensa. Em outras palavras, é você pensar de acordo com o Evangelho da Graça. Note, amados, o Evangelho da Graça, ele foi dado ao apóstolo Paulo pelo próprio Senhor Jesus, já ressuscitado e lá no paraíso. E Paulo fala então que recebeu aquela revelação. Ou seja, ele fala que recebeu da boca do justo, né? Diretamente da boca de Jesus aquela revelação. Então a palavra da graça, o verdadeiro Evangelho, é o pensamento de Jesus. É o entendimento de Cristo para a nova aliança. Entende a importância de você estudar a palavra da graça, você ter salvação da mente, você ter o renovo, como nós vimos na semana passada, né? Você ter o renovo do seu entendimento, para que a manifestação da mente de Cristo aconteça em sua vida. Não tem jeito, amados, a mente de Cristo só vai se manifestar na vida de uma pessoa por meio do Evangelho da Graça. O Paulo dizia ter a mente de Cristo, por quê? Porque ele recebeu a revelação da graça diretamente de Jesus, como eu falei agora há pouco. Por isso ele dizia ter a mente de Cristo. Quando Paulo fala nós temos a mente de Cristo, esse nós, na verdade, é ele e o seu ministério. Ele está se referindo ao ministério dele e a ele. Qual era o ministério de Paulo? Ministrar a palavra da graça, não foi o que ele falou? Paulo disse assim, a minha vida eu não a considero como preciosa, contanto que eu cumpra o meu chamado, que é ministrar o evangelho da graça de Deus. Então o chamado de Paulo era esse. Então o apóstolo Paulo tinha a mente de Cristo, ele disse, nós temos a mente de Cristo, ou seja, ele, e claro, aqueles que também cumpriam o ministério juntamente com ele. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo porque nós ministramos a graça. Pensar como Cristo pensa é pensar com a mente da graça. Observe Paulo falando da sua revelação aqui, Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Perceba, o apóstolo Paulo tinha um grande conhecimento da lei. Paulo disse que ele era fariseu, inclusive. Então o apóstolo Paulo, ele era um doutor da lei. Tinha muito conhecimento erudito da lei.
técnico, percebe? Só que ele diz, não, esse evangelho que eu prego agora não tem a ver com esse conhecimento, não tem a ver com filosofias gregas, com o meu conhecimento técnico da lei, erudito da letra da lei, não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. Olha o que ele está dizendo, gente, o Senhor Jesus me separou para pregar o evangelho. Só que esse evangelho que eu prego agora é a graça. Esse evangelho não veio de homem algum, não veio de nenhum doutor da lei, não veio, por exemplo, de Gamaliel, né? Gamaliel era um grande instrutor, professor da lei, muito reconhecido, e o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele foi formado na escola de Gamaliel. Só que Paulo não recebeu o conhecimento da graça por meio disso. E ele diz também que não veio de pessoa alguma. Ou seja, nem mesmo os outros apóstolos, antes de Paulo, que andaram com Jesus de Nazaré, ministraram a graça para Paulo, mesmo porque eles não tinham aquela revelação. Então Paulo fala, não é de origem humana, eu não recebi então de pessoa nenhuma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Que palavra, hein? Então, a mente de Cristo foi colocada na mente de Paulo. Foi a revelação da graça dada a Paulo. Por isso, inclusive, que Jesus profetizou sobre o ministério de Paulo. Você sabia disso? Que Jesus, ainda nos dias da sua carne, Jesus como Nazareno, ele profetizou sobre o ministério da graça? Vou deixar um estudo aí na descrição do vídeo sobre isso. Você que está assistindo pela gravação vai encontrar um link também de um estudo onde nós demonstramos que Jesus de Nazaré profetizou sobre o ministério do apóstolo Paulo. É tremendo, esse estudo é maravilhoso. Então Jesus concedeu para Paulo a sua mente. Olha, Paulo, você agora vai pensar como eu penso. Você vai entender o que eu entendo. Você vai compreender o que eu fiz de fato na cruz. É a graça. Jesus, amados, ele foi mediador da nova aliança. Não é o que a palavra diz? A velha aliança veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus, então, foi o mediador da nova aliança. Então, seu entendimento é o pensamento da nova aliança que ele atribuiu ao apóstolo Paulo para que esse entendimento fosse espalhado. Esse entendimento da graça é o espírito da verdade que Jesus se referiu. Então, o espírito da verdade foi dado a Paulo. Paulo passou, então, a ter a mente de Cristo, por isso que ele falou, nós temos a mente de Cristo. E ele espalhou, então, esse conhecimento para que a igreja também tivesse contato com a mente de Cristo e tivesse, então, a mente de Cristo manifestada em seu entendimento. Vamos ler o contexto do primeiro versículo. Nós lemos 1 Coríntios 2,16. Vamos ler agora o capítulo inteiro, desde o versículo 1. Veja só o que Paulo fala ali. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. O que Paulo está falando aqui? Olha, gente, eu não fui até vocês com a sabedoria humana. Eu não fui ministrar para vocês coisas da lei. Repito, gente, Paulo era um erudito da lei. Ele era um fariseu. Ele foi criado e se formou na escola de Gamaliel. Então ele tinha muito conhecimento. E tinha conhecimento não só da questão da lei, dos costumes judaicos, mas também de outras culturas. Porque o apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano também. Ele era judeu de nascimento, mas ele era cidadão romano, então ele tinha muito conhecimento técnico, filosófico, da lei e tudo mais. Mas ele fala, olha, eu não vim com esse conhecimento aqui para vocês. 2 e 3. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e veja, e este crucificado. O Paulo foi muito específico aqui. Olha, Coríntios,
eu vim trazer para vocês um conhecimento maravilhoso. Mas não é o conhecimento que alguns vêm trazer para vocês aqui, conhecimento técnico da lei, discussões sobre genealogias, história dos judeus e filosofias daqui e dali. Não, eu vim falar para vocês de Jesus, e veja, não de Jesus de Nazaré, não. Eu vim falar para vocês de Jesus crucificado. Em outras palavras, o que o Paulo está dizendo? Eu vim pregar a cruz para vocês. Eu vim ensinar para vocês aquilo que Jesus me ensinou, que foi o que ele de fato fez na cruz e também, claro, ao ressuscitar. Então eu vim pregar a graça para vocês. Eu vim pregar Cristo, que é o poder de Deus. No contexto, abençoados, Paulo diz assim, ó, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Percebe? Então, quando ele fala que veio pregar Jesus e este crucificado, ele está dizendo o seguinte, eu vim pregar a sabedoria de Deus e o poder de Deus, que é Cristo. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. 4 e 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Porque, amados, veja bem, o apóstolo Paulo fala que os coríntios, lá na igreja, na congregação dos coríntios, havia muitas pessoas, muitos pregadores, né? E Paulo fala, eu sei que vocês têm aí muitos aios, muitos líderes, mas somente eu sou o pai de vocês. O Paulo fala isso, parece até uma ousadia de Paulo falar isso, né? Mas o Paulo fala em ser pai no sentido de ter pregado para eles primeiro. Só que, claro, ali havia muitos outros pregadores, muitos diziam, inclusive, que eram de Pedro, outros diziam que eram de Apolo, e havia, claro, outros pregadores ali, e muitos vinham com essas sabedorias humanas, muitos vinham pregando e falando da lei, e disse daquilo, sabe? E Paulo fala, olha, não é isso que eu vim pregar para vocês. Eu não vim falar de filosofia, eu não vim falar de lei de Moisés, eu não vim falar de antigo pacto, eu vim falar de Cristo e, mais precisamente, Cristo crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Por quê? Porque ele estava falando de Cristo. Ele estava falando da cruz. E como eu falei no contexto, ele disse, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então eu vim demonstrar o poder do Espírito, o que Jesus fez na cruz, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou seja, deste mundo, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. 7. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus. Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Do mistério que estava oculto, olha só, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Meus amados, a palavra da graça é a palavra predestinada de sabedoria. Perceberam? Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que foi pré-ordenada, predestinada. Olha só, antes do princípio das eras, antes da criação do mundo, antes de haver universo, mundo, o que quer que seja, o Senhor havia pré-ordenado a graça. E para a nossa glória, né? Que coisa maravilhosa. 8. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Amados, aqui o Paulo está falando especificamente dos doutores da lei. Eram os poderosos da era entre os judeus. Tá? Paulo está falando deles. E Paulo fala, eles não entenderam, eles não reconheceram o Messias, eles não receberam a palavra que o Messias trouxe. Tremendo, né? Então eles eram doutores, muito conhecedores técnicos da lei e de filosofias e de várias coisas, mas eles não receberam o Messias. Eles não entenderam o que o Messias veio fazer. Eles não entenderam que Cristo era o Messias. E muito menos entenderam a sua obra. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, olha só, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Bom, então está muito claro que ele está falando realmente dos doutores da lei.
Porque quem crucificou Jesus foram eles. Ah, irmão Cristiano, foi o Império Romano. Não, o Império Romano apenas cumpriu o ritual, vamos dizer assim. Porque o Império Romano tinha um poder político para realizar aquilo. Tá? Só que, na verdade, quem levou Jesus à crucificação foram os judeus. O Paulo fala isso escrevendo aos Tessalonicenses. Tá? O Paulo fala que os judeus mataram o Senhor Jesus. O Paulo fala isso preto no branco. Está escrito. Então os doutores da lei mataram o Senhor. Na prática foi o Império Romano, mas como eu falei, o Império Romano apenas exerceu o seu poder de Estado. Mas quem conduziu Jesus à morte foram os doutores da lei, os poderosos entre os judeus. Tá? Então eles mataram, crucificaram o Senhor da glória. 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Pegou? Lembra-se do que nós lemos agora há pouco, em Gálatas? Eu recebi a revelação por meio de Jesus Cristo. A revelação do Evangelho. Paulo pregava a graça. Ele deixou claro, a graça que eu prego não me foi ensinada por homem algum. Foi revelação de Jesus Cristo. A palavra predestinada de sabedoria. Então Deus revelou essa palavra a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 12. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo. Aqui o Paulo está fazendo um jogo de palavras com a palavra espírito, porque a palavra espírito também significava vento, sopro. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós não recebemos o que é soprado no mundo, o que é ventilado no mundo, ou seja, ventos de doutrina. Perceberam o jogo aqui que Paulo faz de palavras? Nós não recebemos ventos de doutrina, espírito do mundo é isso, né? É o sopro do mundo. São as filosofias, ateísmo, religiões. Atualmente é o quê? Cristianismo, hinduísmo, budismo, religiões de matriz africana, como dizem, né? Como Umbanda, espiritismo, esses ismos todos aí. Isso tudo é espírito do mundo. É o vento, é o sopro do mundo. São ventos de doutrina. E Paulo fala, nós não recebemos esses ventos mundanos, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, olha só, gente, o detalhe, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, nós recebemos do Espírito a revelação da graça. Porque, gente, resumidamente, a graça é isso. É você entender que tudo foi dado gratuitamente. Olha, mais uma vez eu vou relembrar para vocês. Na descrição do vídeo no YouTube vai estar o link da nossa playlist 100% pela graça. Para você entender isso, amado. Isso é fundamental. Você entender que tudo foi dado gratuitamente mesmo. Tá? Sem você ter que aceitar Jesus, sem você ter que pagar preço, frequentar templos feitos por mãos humanas, participar de campanhas, cerimonialismos e ser fiel dizimista e usar a roupa religiosa e passar óleo na cabeça e não sei o quê. Nada disso foi preciso. Tudo isso que nós vivemos na religião, a maioria de nós que está em graça veio da religião, né? Então tudo isso que nós vivemos ali foi perda de tempo. Foi perda total de tempo, porque nada daquilo valia para ter salvação. Nós já éramos salvos do ponto de vista da vida eterna. Só que faltava salvação na mente, para que nós pudéssemos entender o que já nos tinha sido dado gratuitamente por Deus. Perceberam? Revelação da graça. É a mente de Cristo. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. A graça, gente, o Evangelho da Graça é ensinado pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Claro, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Aqui o apóstolo Paulo está falando especificamente de quem não tem o Espírito. Esses não compreendem mesmo, nunca vão entender. Agora, há aqueles que são filhos de Deus e até têm o Espírito, mas ainda não receberam revelação, ainda não tiveram a sua mente salva por causa do véu religioso, por causa das fortalezas que há no mundo, na mente, né? As fortalezas que Paulo fala são construções mentais, né? São raciocínios mundanos, seja do ateísmo, sejam raciocínios religiosos, filosofias humanas, não importa. Existe na mente do povo, fora do evangelho, existe grandes fortalezas. Existem grandes raciocínios que são contrários ao evangelho. E esses raciocínios, muitas vezes, são difíceis de serem quebrados. Não é à toa que Paulo chama esses raciocínios de fortalezas. Então a pregação da graça hoje visa isso, amados. Quebrar essas fortalezas. Porque, veja, quem não tem o Espírito de Cristo, esse realmente nunca vai receber. Só que o nosso alvo não é quem não tem o Espírito. O nosso alvo é quem tem o Espírito, mas está com fortalezas na mente. Entende? Então, quem tem o Espírito, quem é filho de Deus, mas está preso na religião, ou em qualquer que seja o raciocínio, esse ainda tem uma grande chance de ter o raciocínio mudado, de ter a sua mente transformada, de ter a mente de Cristo em sua mente. Por isso, pregamos o Evangelho. Pregamos para salvar o entendimento dos santos, daqueles que pertencem a Deus, mas por causa dos séculos e séculos de mentiras no mundo, as fortalezas são muito grandes, gente. Se você para pensar, amados, são séculos e séculos de mentiras, e com certeza essas mentiras criaram fortalezas quase intransponíveis. Os raciocínios aí do engano estão estabelecidos há muitos e muitos e muitos anos. Por isso que pregar a graça hoje é você remar contra a maré, né? É você ir contra um grandioso sistema mundano. Entende? Então, claro, há aqueles que não recebem porque realmente não têm o Espírito. Mas há aqueles que não recebem por causa das fortalezas. Então nós estamos aqui trabalhando por esses que são filhos de Deus, mas estão presos no sistema mundano. Precisam ter a mente de Cristo ativada, manifestada em suas mentes. Ou seja, precisam da salvação da mente. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. 15:16. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido ou julgado, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Perceberam, gente? A mente de Cristo nos faz entender o que nos foi dado gratuitamente. Então, se você não entende isso, você não tem a mente de Cristo manifestada em sua mente. As pessoas no meio da religião, elas acham que elas estão ali e que vão ser ainda salvas, né? Elas nem cogitam a ideia de que já são salvas do ponto de vista da vida eterna. As pessoas na religião acham que ainda vão, eventualmente, alcançar a vida eterna. Por que elas têm esse pensamento? Por causa das fortalezas. Então elas não têm a mente de Cristo, elas têm fortalezas na mente. Porque elas pensam que elas é que se salvam, elas que têm que pagar o preço, elas que têm que aceitar Jesus. Como eu falei, né? E faz campanha, e frequenta templo, sacrifica para cá, sacrifica para lá. Isso é a mente de Cristo? Claro que não. Cristo pensa assim? Claro que não. Quer ver um exemplo? Jesus mandou alguém frequentar templo feito por mão humana e dizer que aquilo é que é a igreja? Onde você encontra isso na Bíblia? Veja, não somos contra reuniões. É saudável os irmãos estarem juntos. O que não é saudável é você idolatrar um templo dizendo que aquilo ali é de fato a igreja.
que aquele lugar é sagrado, que Deus se manifesta ali. Mentira! A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, frequentar templo, dizer que aquilo ali é sagrado, que é uma terra santa, que é a igreja de Deus e tudo mais, e que Deus se manifesta ali, isso não é a mente de Cristo, porque isso não tem na Bíblia. Percebeu? Quem diz que aceitou Jesus, ou que tem que aceitar para ser salvo, não tem a mente de Cristo. Onde você encontra aceitar Jesus na Bíblia? Não tem isso aí. Ai, meu Cristiano, mas veja bem. Não, gente, não tem veja bem. Não existe aceitar Jesus na Bíblia. Ponto. Mas 99,999999% dos que se dizem cristãos dizem que aceitaram Jesus e que as pessoas têm que aceitar para obterem vida eterna, para serem filhas de Deus, etc. Sendo que isso não existe na Bíblia. Eu te pergunto, aceitar Jesus é a mente de Cristo? Não, não é. Por isso que eu posso afirmar categoricamente, o sistema religioso não tem e não manifesta a mente de Cristo. Perceberam? Repito, o Paulo disse que tinha a mente de Cristo porque ele recebeu de Jesus a revelação da graça. E ele ensinava que tudo foi dado gratuitamente por Deus. Entendeu o que é a mente de Cristo manifestada em sua mente? É você entender a graça. É você discernir a cruz, a ressurreição de Jesus. E em nossa era, você discernir também a escatologia já consumada, ou seja, o reino de Deus já advindo. Nós vivemos em uma era onde o reino de Deus já foi manifestado. Nós, então, já nascemos com o reino de Deus estabelecido. Já nascemos nele. Você, eu, nós que somos eleitos e filhos e filhas de Deus, já estamos ligados espiritualmente ao paraíso. Mas isso, amado, é revelação da graça. Isso é revelação da escatologia consumada também. Por isso que eu falei no início, a junção desses dois raciocínios é a boa notícia para a nossa era. É o evangelho para a nossa era. Revelação da graça e revelação da escatologia consumada. O reino de Deus já manifestado. Esta é a inteligência espiritual para a nossa era. Então o sistema não entende nada disso. Eles dizem que a pessoa que se salva com seu esforço, com as suas obras, e mais, dizem que Jesus vai voltar, que o reino vai vir, que a salvação não se consumou, tudo está para se consumar ainda, quando a verdade diz outra coisa, diz o contrário. Eles não têm inteligência espiritual, porque não têm a mente de Cristo. A inteligência de Cristo, ela vem por meio do conhecimento da graça. Olha só o que eu vou ler agora para comprovar o que eu estou afirmando. Colossenses 1, do 3 ao 9. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Que Evangelho, irmão Cristiano? Vamos lá, 6. Que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo. Lembrando, amados, que o conceito de mundo aqui era a região do Império Romano, tá? Era o território do Império Romano. Era o mundo conhecido por eles ali. Esse é o conceito de mundo aqui, tá? Que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Olha só, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Percebeu, meu irmão, minha irmã, o que é inteligência espiritual? É conhecer a graça em toda a sua verdade. Então Paulo está dizendo, olha, o evangelho está frutificando na vida de vocês
E nós temos visto o resultado, o amor de vocês pelos santos, né? Como vocês são pessoas amáveis, como vocês são pessoas de Deus, como vocês estão sendo transformados. Por quê? Porque vocês ouviram e entenderam a graça de Deus. Não tem outro jeito, amados, não tem outro meio. Não é filosofia humana, não é ateísmo, não é religião, não é teologia. Eu vou aqui fazer uma faculdade de teologia. Não, amado, veja, isso não vai te revelar a graça. Isso não vai manifestar a mente de Cristo na sua mente. É conhecer o Evangelho, a palavra predestinada de sabedoria. É entender a graça, como acabamos de ler, que está sublinhada aí na tela. 7:8. Vocês o aprenderam de Epáfras. Veja, Epáfras era um cooperador de Paulo, né? Que, claro, havia recebido de Paulo o entendimento da graça e estava transmitindo aos colossenses. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Que lindo, né? 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, olha, e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha o que Paulo disse. Eu oro por vocês, para que vocês tenham pleno conhecimento. Naturalmente, eles estavam no processo de aprendizagem, né? O Epáfras estava ali ministrando. Então Paulo fala, eu quero que vocês alcancem todo o conhecimento, toda a inteligência espiritual. Então eles entenderam a graça e estavam, claro, recebendo os pormenores, né? Vamos dizer que eles conheceram a graça, mas faltava detalhes, né? Como é o nosso caso aqui. Nós conhecemos a graça, louvado seja Deus por isso. Mas a cada dia o Senhor vai nos ensinando os detalhes, vai abrindo o nosso entendimento, o Senhor vai renovando a nossa mente, nos faz compreender coisas que antes não compreendíamos. É renovação do Espírito em nossas vidas. Então, naturalmente, os colossenses estavam nessa caminhada, aprendendo. E Paulo fala, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento, a plena inteligência espiritual. Que coisa maravilhosa. E eu louvo a Deus que nós a temos, amados. Nós aqui em graça temos. E lutamos para que os demais irmãos tenham também a manifestação da mente de Cristo, a inteligência de Cristo, a inteligência espiritual. É conhecer o que foi dado gratuitamente. Como acabamos de ler, é conhecer a graça de Deus em toda a sua verdade. Aí você pode pensar assim, irmão Cristiano, isso é maravilhoso. Nós que somos guiados pela palavra da graça, então podemos dizer que somos espiritualmente inteligentes. E é verdade. Somos espiritualmente inteligentes. Aí você pode dizer, mas irmão Cristiano, então quem está na religião é o quê? É burro? Sabia que já me perguntaram isso? Irmão Cristiano, esse conceito de inteligência espiritual é o evangelho da graça, né? E quem não conhece a graça é o quê? É burro? Porque no português corriqueiro, a palavra burro é o contrário de inteligente, né? Então alguém pode pensar o que é burrice? Veja, amados, não é burrice, é cegueira. Tá? É diferente. Então o que se opõe à inteligência espiritual não é burrice, entre aspas, é cegueira espiritual. Observe, 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento. Pegou? Então é cegueira. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmão Cristiano, quem era o Deus daquela era? E que vem a ser, eu diria, até hoje. Quem é esse Deus? É o diabo? É um demônio? É um espírito que está aí voando e cegando as pessoas? Não. Sabe quem é o Deus daquela era? E que eu diria tem sido um Deus, entre aspas, até hoje? É Moisés. Que é isso, irmão Cristiano? Que loucura. Não, amado. É Moisés. Não o homem Moisés, claro. Mas o que ele representava e representa. A lei. Antigo pacto. A religião diz que o Deus desse século, né, em algumas versões, ou dessa era, é um suposto diabo que está voando por aí. Esse Deus que Paulo falou
é Moisés. Basta vermos o contexto, né? Nós lemos 4:4, é só voltar um pouquinho no capítulo 3. Vamos ler 14 ao 18. Na verdade, as mentes deles se fecharam, se embotaram, ficaram cegas. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Percebeu? Não foi retirado, no caso o véu, porque é somente em Cristo que ele é removido. 15 ao 17. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Quem é o Deus daquela era? Moisés. Quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. O coração é a mente, tá? Aqui, biblicamente, coração é a mente. Então, quando Moisés era lido, ou seja, quando o antigo pacto era lido, um véu cobria os entendimentos deles. Perceberam quem era o Deus daquele século, daquela era, que Paulo falou? Não é nenhum diabo voando por aí. É um antigo pacto. De fato, até o dia de hoje. E eu diria o seguinte, amado, até o dia de hoje também. Porque quando Paulo fala dia de hoje, evidentemente, ele está se referindo à época deles lá, né? Mas eu diria que até hoje, porque até hoje Moisés está aí na mente do povo, cegando o povo. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, glória a Deus. Se converter é o quê? É ter a sua mente mudada, é metanoia, é arrependimento, né? Que é a metanoia, a mudança de mente. É a sua mente sendo renovada. Quando a sua mente é renovada, a mente de Cristo se instala na sua mente, meu irmão, minha irmã. Então, quando alguém é convertido ao Senhor, ou seja, quando alguém se converte, quando o Espírito Santo converte o coração do povo de Deus, esse véu de Moisés, do Deus daquele século e do Deus do século atual, esse véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 18. E todos nós, que com a face descoberta, olha só, sem o véu, sem Moisés, sem impedimento, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em outras versões é de glória em glória, né? Passo a passo, degrau por degrau, estudo por estudo, conhecimento por conhecimento, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando eu falo os seus sentidos foram endurecidos, a sua mente significa percepção mental, né? No grego é a palavra noema, é percepção mental, é o que se pensa, né? E também tem aqui a palavra eporoté, que significa petrificar, tornar insensível. Ou seja, Paulo está dizendo, a mente deles, a percepção mental deles, o que eles pensam, se tornou insensível, se tornou petrificado. Está enrijecido por Moisés. É o que acontece até hoje. A lei já teve o seu fim em Cristo? Claro que sim! Ela já teve o seu fim em Cristo. Porém, Moisés segue na mente do povo, porque o sistema religioso insiste em ressuscitar o antigo pacto na vida das pessoas. Então, a pregação da graça é para libertar o povo de Deus de tudo isso, para que finalmente o véu seja retirado do coração do povo de Deus, para que o povo possa viver a graça de fato, conhecer o que nos foi dado gratuitamente por Deus, para que o povo tenha inteligência espiritual, ou seja, a mente de Cristo. Então, amados, os filhos do Senhor, repito, eles já nasceram salvos quanto à vida eterna. Não importa a religião. Ele está na Umbanda, no Espiritismo, no Hinduísmo, no Budismo, no Catolicismo, no Protestantismo. Não importa o ismo que a pessoa esteja. Se ela foi eleita antes da fundação do mundo, ela já tem a vida eterna. Por isso, amado, veja só. Vou te passar uma experiência. Você pode observar uma pessoa em qualquer que seja a religião. Pelas atitudes dela, você nota se ela é de Deus ou não. Mesmo estando no engano. Você vai dizer assim, mas irmão Cristiano, como é que alguém que está, por exemplo, na Umbanda pode ser de Deus? Porque, amado,
ela foi eleita antes da fundação do mundo, mas ela está enganada na mente. Ah, irmão Cristiano, mas Umbanda é feitiçaria. Sim, amado, a palavra diz o quê? Que as feitiçarias são obras da carne. Então quem está lá na macumbaria não é a pessoa, não é o espírito. Quem está na macumbaria é a carne. Feitiçaria é obra da carne. Quem está na igreja católica, um segundo exemplo, né? Está lá na idolatria. Eles dizem que não é idolatria, mas é. Estão lá diante de imagens de escultura. Idolatria é o quê? É obra da carne. Então quem está na idolatria não é o espírito da pessoa, é a carne. Percebeu? Ela está lá por ignorância. Ou então ela não é eleita de Deus. Aí tudo bem, ela não tem o espírito, como nós lemos agora há pouco, né? Quem não tem o espírito de Cristo não é de Cristo e não entende nada espiritual. Ponto. Mas eu estou falando dos eleitos que estão no engano. Então a pessoa, uma eleita, ela está lá na idolatria, diante de uma imagem de escultura. Mas é a carne que está na idolatria. A idolatria é obra da carne. Mas no espírito, ela é uma eleita de Deus, um eleito de Deus, um filho, uma filha, que precisa da verdade do evangelho para se libertar. Ela já tem a vida eterna. Mas a mente dela não foi salva. Então a pessoa que está na macumbaria, se ela for uma eleita, ela tem a vida eterna, porque é pela graça, não é por obras. Então não importa o que ela faz ou deixa de fazer. Foi pela graça. Isso é graça. Então ela já nasceu com a vida eterna. Só que pelo engano, pela vida, o decorrer da vida, né? De repente, por causa da família, a família é da Umbanda, ou é do catolicismo, ou é do hinduísmo. Não importa a religião, né? A pessoa pertence a qualquer que seja a religião por causa da família, porque foi levado por um amigo, etc. E a pessoa está ali perdida. É a mente dela que tem que ser salva. Não é vida eterna. A vida eterna ela já tem. E como eu disse, você consegue observar nas atitudes. Muitas vezes, amados, vocês veem pessoas nessas religiões diversas que são pessoas absolutamente amáveis. São pessoas que não fazem mal para ninguém. São pessoas que são honestas. Essas características são de eleitos. Perceberam? Essas características são da boa semente. Então, a carne da pessoa pode estar na idolatria? Sim. A carne da pessoa, infelizmente, pode estar no meio das feitiçarias? Sim. Mas ela é uma pessoa boa, essencialmente boa. Então, como eu disse, honesta, amável, bem vista pela sociedade, etc. Mas ela está enganada na religião. Ela precisa da mente de Cristo. Então ela já tem a vida eterna, mas ela precisa da salvação da mente. Ela precisa que a mente de Cristo seja manifestada na mente dela. E isso, como vimos aqui claramente, só conhecendo a palavra da graça. Entende a importância de pregar a graça? Entende a importância de levar esse evangelho para que mais e mais irmãos se libertem de todo esse mundanismo aí. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Do ponto de vista do evangelho da graça, não há diferença de Umbanda para catolicismo, para hinduísmo, para protestantismo evangélico, espiritismo. Não há diferença. Que isso, irmão Cristiano? Amado, não há diferença. É tudo farinha do mesmo pacote. É claro que existem diferenças conceituais. É claro que a Umbanda, por exemplo, né, tem lá os seus princípios, o catolicismo tem os seus princípios, o hinduísmo tem os seus princípios, o budismo também tem os seus, os evangélicos têm os seus. Mas são questões conceituais. Agora, no frigir dos ovos, no final das contas, é tudo a mesma coisa. É religião, é origem humana. E todos eles precisam da palavra da graça. Precisam da mente de Cristo manifestada na mente deles. Eu encerro com 1 Coríntios 1, 21. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Muitos dizem que o que pregamos é loucura, mas é essa loucura que salva o povo de Deus. É essa loucura que manifesta a mente de Cristo na mente dos nossos irmãos. Então vamos sim, enquanto Deus permitir,
pregar a loucura da graça de Deus. Para que essa loucura, entre aspas, liberte a mente do povo e manifeste na mente dos eleitos a mente de Jesus Cristo. Para que eles possam pensar como Jesus Cristo pensa. Ou seja, pensar alinhados à graça de Deus.